2, 3. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, mais uma videoaula do professor Allan Calvé que vos fala. Galerinha, é a gente, é a vida. Estou aqui para contribuir com esse processo pedagógico mais uma vez para vocês. Não é verdade? Então, o Enem, vestibulares, tudo se aproximando aí. Vocês estão aí focados, tenho certeza, ligados. E a gente aqui desse lado contribuindo com vocês com mais essas dicas, né, de diversas disciplinas. E a biologia não é diferente. Na verdade, eu já tenho um trabalho aí uns 3 anos. Esse trabalho nas redes sociais, um trabalho online, que eu tenho esse contato à distância com vocês, mas que tem dado resultado, certo? Nós temos aí uma página no Facebook, né, que é a Biologia com o professor Allan Calvé. Nós temos contato com outros professores, né, via internet, até pessoalmente também. A gente já teve contatos com professores aí de nome, né, de destaque na mídia, né. Então a gente vem fazendo essa troca, né, de conhecimentos, interagindo aí, tudo em prol dos nossos alunos, nossos estudantes, que tem por objetivo principal alcançar aí a tão sonhada faculdade e o ensino superior. No caso, biologia vem ajudando muito para quem vem fazendo medicina, né? É muito desejada, medicina, e áreas afins, áreas de saúde que envolvem a biologia. Então eu venho contribuindo através das redes sociais. Eu tenho um grupo de estudos no Facebook. Tenho Amantes da Biologia. Amantes da Biologia com o professor Allan Calvé. Cuidado com outros amantes da biologia que tem por aí. O meu tem que ter o complemento com o professor Allan Calvé. Então eu uso as redes sociais como uma ferramenta a mais para vocês. Certo? Agora tem que ter disciplina. Eu atualizo diariamente e funciona mais ou menos assim, a metodologia. A gente posta questões, só que essas questões são comentadas. E eu busco principalmente aquelas questões onde o Enem costuma enxertar nas suas provas os conteúdos mais solicitados aí de vocês, né? A gente tenta focar nisso aí, vestibulares também. Então essas questões que eu posto são comentadas, podem ver lá. Tem um enunciado e nos comentários eu coloco as questões, né? O resultado lá, o gabarito, e comento. Muito bacana o grupo de estudos no Facebook do Amantes da Biologia. Certo? Além de questões, eu coloco fragmentos de conteúdos, os mais diversos possíveis da biologia, né? Coloco curiosidades, que é para poder dar uma coisa mais chamativa, com imagens, curiosidades, né? A biologia é muito ampla, gente. E ela está no nosso cotidiano. Ao escovar o dente, você está estudando biologia. Porque aquelas bactérias que dormiram contigo, no repouso da tua língua, que tu deixou de salivar, quando tu deixa de salivar, porque tu está dormindo, as bactérias que eram aeróbias, né, ou aeróbicas, elas param, entram as anaeróbias, porque tu parou de salivar e o oxigênio está dissolvido na saliva. E as bactérias anaeróbias tomam de conta, aquelas que vivem na ausência do oxigênio. O que essas bactérias anaeróbias fazem em especial? A fermentação. Elas fermentam ali e liberam aquele gás, odor característico de quando as pessoas acordam. Não tem esse que é porque não tem mau hálito. O mau hálito é uma coisa também natural, né? Fisiológico. Se deixou de salivar porque está dormindo, vai produzir mau hálito por causa das bactérias anaeróbias. A biologia não é fantástica do dia a dia. Porque é artista, ator, atriz, jogador de futebol famoso, não tem mau hálito? Tem. Acorda com ele aí para você ver. Até as criancinhas, eu tenho uma bebezinha de 5 anos, tem um cheirinho assim, né? Nas primeiras horas da manhã, que a gente chega na boquinha dela, se não escovar os dentes, aí fica aquilo ali. Se não se alimentar e se não começar a produzir saliva, fica com aquele odorzinho. Então tá aí. Então são curiosidades também que a gente posta no grupo de estudos no Facebook. Temos a página Biologia também com o professor Allan Calvé. Tem vídeos que eu posto também, dicas de vídeos bacanas, de conteúdos bacanas. É show de bola. Acompanhe aí, siga o trabalho do professor Allan Calvé nas redes sociais.
Ah, professor, tem o WhatsApp também. Ah, é verdade, o WhatsApp. Olha o WhatsApp, Zap Zap. O Zap Zap também eu uso como ferramenta de estudos. Tem o grupo de estudos no WhatsApp. Agora o WhatsApp é uma coisa interessante, né? A gente acaba englobando pessoas, estudantes do Brasil todo. É uma ferramenta muito boa. Agora tem que saber usá-la com disciplina. Então eu me preocupo também em atualizar o grupo de estudo do WhatsApp, certo? Às vezes os alunos ficam ausentes ali, é coisa de adolescente também, depois eles aparecem, no começo é uma ebulição, depois eles param de comentar, de interagir, mas você tem que manter aquela disciplina, porque existem muitos grupos no WhatsApp, mas será que esses grupos realmente são viáveis? Não está te atrapalhando? É porque, na verdade, eu costumo falar do tempo. Se o aluno entrou num grupo certo de estudos, ele tem que ter uma dedicação para aquele grupo, certo? O tempo dele, mesmo que seja reduzido, 5 minutos, 10 minutos, para ele interagir, trocar experiência, trocar informações com os outros, ele vai a ganhar. Não precisa ser um aluno ali, um estudante passivo no grupo de estudo, não. Ele tem que interagir, porque você, errando, você aprende, você interagindo, você trocando experiência, você aprende também. É só saber usar com disciplina, certo? Agora, se você não entrar no grupo certo, aí realmente acontece um desvio de foco. Então, gente, tem dicas de como estudar, como aprender comigo também em videoaulas no meu canal no YouTube, o Alan Calvé. Cliquem lá, dê um joinha, se inscrevam no meu canal, que tem coisas valiosas lá para vocês. Modestas, mas feitas com amor à disciplina, à biologia, que a gente já tem aí uns 15 anos na docência, né? Também sou biólogo, né? Fiz veterinária, atuante aí nas áreas de zoonose, tem vídeos meus de zoonose, calazar, leishmaniose, saúde pública, é show. E o Enem pede isso aí, certo? Mas sim, vim fazer esse vídeo aqui pra gente, no formato aulão, tem outros vídeos nesse formato. O que é um aulão, professor? Aulão é quando você aborda diversos conteúdos no vídeo, com questões comentadas também. E o professor, com a experiência que tem, ele vai somando, trocando informações para vocês, esmiuçando, fragmentando, para tentar fazer com que vocês assimilem o conteúdo mais facilmente. Então, galera, não deixe de assistir minhas videoaulas e acompanhar meu trabalho nas redes sociais. Meu WhatsApp, para quem se interessar em entrar no grupo de estudos, é o DDD 98, São Luís do Maranhão, DDD 98. E o número é o 9117 6002, 9117 6002. E aí existem os congressos aí online, que é uma ferramenta também fundamental para vocês participarem desses congressos gratuitamente, gente. Tem um summit aí, ó, dando exemplo aí de palestras. Inclusive fui convidado e estou palestrando aí também num congresso que aí são 7 dias de palestras aí para vocês acompanhar esse excelente trabalho do meu amigo Teixeira. Azef Teixeira, é nome aí egípcio, né? Eu gosto de chamar só o sobrenome, para não saber a pronúncia correta do primeiro nome, eu não sei, aí eu enrolo ele, digo que é Teixeira. Teixeira é um cara bastante dedicado no que ele faz, e ele vem fazendo esses trabalhos também nas redes sociais aí, tem dado muito retorno. O Congresso Online Summit, acompanhe, já teve aí, já começou, algumas palestras dando dicas para vocês. Aproveite as oportunidades, galerinha. E acompanhe o trabalho do professor Alan Calvé. Muito bem, hoje aqui nós vamos fazer um aulão, para o Enem especificamente. Vamos abordar alguns conteúdos aqui e questões. Olha, sempre quando eu trabalho aqui, eu faço, às vezes, umas videoaulas linkado com um site que eu tenho referência. Certo? Não vou dizer o nome do site, beleza? Mas é um site de biologia. É um dos melhores que tem. Entre os 10 melhores, tá bom assim? E também faço, quando eu faço o aulão, eu acompanho aqui com um livro didático. Leio, claro, alguns enunciados aqui e comento para vocês. Lembrando que o livro didático, o pai dos burros, o livro didático é uma ferramenta extraordinária. Aluno que estuda pelo livro didático, eu costumo dizer, é um aluno competitivo. Porque a internet é uma coisa muito enxuta. Se o aluno pega o livro e ele é estudante, realmente, não é aluno, é estudante, tem diferença. Estudante é mais solitário. É aquele cara que lê, que ouve, que escreve, que tem sua agenda diária, é disciplinado. Se eu vou estudar 2 horas por dia, eu estudo 2 horas por dia, independente se é dia de finado, feriado, mas ele vai estudar 2 horas por dia. É estudante.
Em sala de aula, para quem está na vida escolar ainda, aproveite as horas de sala de aula, gente. A ferramenta é essa de sala de aula, também é muito boa. É hora de eu aprender verdadeira na sala de aula. Seja um aluno carrapato, pergunta para o professor. Seja chato, mas saia de lá com o conhecimento armazenado na memória que eu chamo de memória RAM. É a memória automática de raciocínio. Aquilo que você aprendeu e reteve, e não apenas decorou. É a memória RAM. Porque um dia que você voltar a ler aquele determinado conteúdo, você automaticamente vai lembrar. Agora, se você apenas decorou para fazer prova, fatalmente você esquece. Mas sim, vamos começar com as viroses aqui, né? Por exemplo, olha, tem uma questão bem que eu vou já ler sobre os seres vivos, que envolve os seres vivos, as viroses, né? Seres vivos. Será que vírus é vivo ou não vivo? Isso tem a ver com as características de cada ser vivo, né? A questão aqui aborda isso. Eu já leio para vocês. Mas aqui nós temos algumas viroses, né? Que é muito conhecida atualmente, que tem a ver com a epidemiologia, né? Com a saúde pública. Tem a dengue, né? Gente, a dengue... Olha, a dengue, febre amarela, chikungunya, zika vírus, o que tem em comum? Dengue, febre amarela, chikungunya, zika vírus. O que elas têm em comum, além de ser virose? Tem o seu agente transmissor ou vetor, o mesmo, que é o mosquito do gênero Aedes. Não é a Aedes, a pronúncia correta é Aedes. Aedes aegypti. Aí os repórteres vão para a televisão, pronunciam errado. Eles não fizeram biologia, eles não têm culpa. Eles vão lá e dizem Aedes aegypti. Totalmente errada a pronúncia. Aedes aegypti. O piti é pronunciado psi. É grecolatina. A pronúncia correta é essa daí. Aedes aegypti. Então, essas viroses têm em comum o mesmo vetor. Incrível, né, gente? Então, dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus têm em comum o mesmo vetor, que é o Aedes aegypti. Sintomas muito parecidos, sintomatologia bem bacana, né? E a prevenção é o combate ao mosquito, né, gente? Belezinha? Porque aqui diz o seguinte, que a transmissão da dengue ocorre por meio da picada, é interessante que se fala da picada das fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Essa espécie de mosquito tem hábitos diurnos, né? Diurnos, alimentando-se de sangue, principalmente ao amanhecer e entardecer. Engraçado, galerinha, que aqui está muito quente, muita calma nessa hora. Ó. Engraçado que aqui na minha cidade, em outra cidade também, tem aquele carro que a gente chama de fumacê. Não é verdade? Aqueles que passam soltando a fumaçazinha, que na verdade é um inseticida, né? E aí eles passam com aquele motorzinho espalhando aquela fumaça. E as pessoas fazem fechar as portas e janelas. Falta de quê? De informação, né, gente? Então eles saem para fazer o reparto sanguíneo, os mosquitos fêmeas, ao entardecer. É essa hora, percebam que os carros passam, fumacê. Aí a galera fecha a porta. Não, gente. Essa fumaça ali é para justamente combater o mosquito. Não vai te ofender, não. Ela é mal, ela é ruim, ela é tóxica para os mosquitos, não para a pessoa. Então, vejam bem, é um inseto tipicamente urbano, que se reproduz mais facilmente em épocas de calor e chuvas. Onde tem água parada, tem mosquito. Então, muita atenção nessa hora com as medidas de prevenção profiláticas nos vestibulares e Enem. Mosquito, água parada, estagnada, certo? Isso aí todo mundo já sabe. As fêmeas depositam seus ovos em águas paradas, alojadas em caixa d'água. Olha lá, cuidado com a sua caixa d'água descoberta, galões, garrafas, lixo a céu aberto, terreno baldio, né? Aqueles pneus velhos lá jogados, toda a cidade tem esse problema de lixo jogado em terrenos baldios, né, gente? Bandeja de ar-condicionado, é tudo que não presta ali de lixo, que tem como, faz um depósito de água, né, das chuvas. Poço de elevador, pneus abandonados, certo? Aqui tem as fases aqui de mudança do mosquito, né? As metamorfose falada, ovo, larva, pupa e adulto, todo mundo já sabe isso, metamorfose, né? A gente estuda lá, seres vivos, as características.
metamorfose, eles metamorfoseiam, né? Passam de uma fase para outra. Aí vem a metamorfose completa, holometábolo, incompleta, hemimetábolo. Os que não sofrem metamorfose, ametábolo, isso aí são outros detalhes, galerinha. Então é isso, né, gente? Transmissão, né? Pelo vetor, já comentamos com vocês. Tem outras viroses aqui, sem ser a dengue e essas que eu já falei com relação ao Aedes aegypti, né? A varíola também, que também é muito falada nos vestibulares, né? Que também é causada por vírus, né? Na verdade, gente, o que vocês têm que saber? Doenças causadas por vírus é uma coisa. Você não deve confundir com doenças causadas por bactérias, por fungos, por protozoários. Isso sempre nos vestibulares cai. Cai mais no vestibular do que no Enem. Enem cai mais, sabe o quê? Medidas de prevenção, controle. Vestibulares cai mais agente causador, que é o mesmo agente etiológico, ou vetor. Então vocês não devem confundir isso aí. Quem são os micro-organismos causadores de determinada doença? Se é vírus, se é bactéria, se é fungo, se é protozoário. Né? Virose sempre cai. Virose sempre cai. Então varíola aqui, né? Não é diferente. Outro detalhe sobre virose, que ela pode ter, o material genético, o vírus, tá? Pode ter ou é DNA ou RNA. No caso aqui da varíola, o vírus de DNA. DNA, RNA, você já sabe que são ácidos nucleicos, né, gente? Muito bem. A transmissão da varíola ocorre por via aérea, né? A inalação de gotículas de saliva, escarro, né? Escarro de pessoas contaminadas, ou por contato direto com lesões, feridas e fluidos corporais. Essa questão dos fluidos, que é um excelente meio de cultura para transmissão de viroses. Fluidos corporais te lembram o quê? A AIDS, né? Os fluidos corporais. Muita calma nessa hora. Tem um textozinho aqui que eu vou ler rapidamente para vocês sobre varíola. Acredita-se que o vírus da varíola ele já estava presente na humanidade há cerca de 10 mil anos, já existia, né? O estudo da múmia do faraó Ramsés V, certo? Sugere que o líder egípcio ele tenha contraído varíola e que esse talvez tenha sido a causa de sua morte, né? Por volta de 1145 AC, né? A varíola, ela teria sido causada, ou a causadora, né, de milhões de mortes na Europa naquela época, né, durante e depois da Idade Média. Durante a colonização da América Latina, parte da população ameríndia teria sido dizimada por varíolas, né, trazida pelos espanhóis e portugueses. Acredita-se que 90% dos astecas, né, e incas tenham sido vítimas do vírus da varíola, galerinha. Então veja bem, só no século XX, segundo estimativas da OMS, cerca de 500 milhões de pessoas morreram, olha aí, da varíola. Hoje em dia a varíola está praticamente erradicada, né, gente? Mas sempre tem questões da varíola nos vestibulares. Acho que o Enem também teve uma questão dessa da varíola, gente. Porque assim, quando eles falam de viroses, eles gostam de ligar isso com vacinas, com profilaxia. Vacina é uma coisa, soro é outra. A questão da imunologia, né, também é muito exigida nos vestibulares. A vacina costuma ser uma medida profilática ou preventiva, não é verdade? É o vírus ali atenuado, só para provocar o organismo, vamos dizer assim, a produção de anticorpos. A vacina é isso. É o próprio vírus, só que é um vírus morto, atenuado, só para provocar o organismo, para fazer com que o organismo desencadeie anticorpos, certo? É a vacina. Agora o soro, ele é uma medida terapêutica, certo? Soro antiofídico. Aconteceu ali um acidente com a mordedura da cobra ali, veneno, picada de cobra, né? A cobra morde. Uns dizem que pica, eu falo que morde, né? Porque ela tem dentes inoculadores de veneno, então ela morre. Picar, quem pica é mosquito, não é verdade? Então, teve um acidente com cobras, você vai usar vacina,
Não, você vai usar soro, que é uma medida terapêutica, já aconteceu. Aí você vai usar o soro, né? O soro ali no local. Valeu? Então, gente, tem várias viroses aí para ser comentadas aí, né? Mas a gente está fazendo um aulão. O aulão é você comentar questões, né? E alguns conteúdos de forma fragmentada. Beleza? Uma questão aqui da FUVEST, que ela fala assim: considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Belezinha? Afirmação 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Belezinha? Afirmação 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Afirmação 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Essa é a afirmação 3. Admitindo que possuir todas essas características, seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que, letra A, os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Letra B, os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito 1. Letra C, os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. E letra D, os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 3, mas não os requisitos 1 e 2. Ainda tem a letra E. Os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Galerinha, veja bem, na letra C tem assim: os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 2 e 3. Preenche os requisitos 2 e 3. Vamos ler os requisitos 2 e 3. Diz assim: preenche os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Requisito 2 e 3. 2 diz assim: os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Então, os vírus preenchem esse requisito. Tem material genético, que eu falei há pouco aqui. Pode ser o DNA ou RNA, que são códigos universais. Então, preenche esse requisito. E o requisito 3. Quando considerados como populações, os vírus, né? Os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Joinha, claro, se modificam. Ou palavra bonita na biologia, mutação. Uma característica dos vírus é a mutação, gente. Lembra lá da gripe, que não tem cura, né? Tem as vacinas aí que eles mudam a composição dela a cada ano. Mas a gripe, ela não tem cura. Tem tratamento, é outra coisa. Cura é uma coisa, tratamento é outra. A gripe, ela não tem cura. Porque os vírus são mutantes. Eles se modificam a cada surto epidemiológico. Aí tem que fazer uma nova fórmula a cada ano para produzir a vacina que a gente usa aí, né, a cada ano contra a gripe. Mas não é cura, é tratamento, é terapia de suporte à gripe, mas não tem cura, porque os vírus são mutantes. Então, quando fala aqui na afirmação 3, é correto, né? Quando considerados como populações, os vírus, né, populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Mas aí, na letra C, que é a correta, dizem assim, que não preenche o requisito 1. O que diz o requisito 1 para não preencher? Diz que os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Uma ou mais células, os vírus, então, não está correto. Não é verdade? Primeiro porque os vírus, para ser considerados vivos, eles têm que estar parasitando uma célula. Eles não têm células, têm que estar parasitando uma célula. Por isso são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. Ok, galerinha, é isso aí. Aulão é isso, é comentar a questão. Aí demora às vezes, por isso que é aulão o nome, em função do tempo. Cada questão tem um enunciado que você comenta as respostas, comenta as alternativas, aí vai. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui uma outra questão para vocês do aulão, certo? Do aulão.
Muita calma nessa hora, galerinha, muita calma nessa hora. A gente fica procurando aqui para vocês, porque são várias questões para serem discutidas. Olha, é um tema muito importante, muito abordado, sempre é ecologia, né? Não é nem. Sempre ecologia, meio ambiente, não tem por onde fugir. Pode estudar. Tem uma questão aqui da FUVEST, São Paulo, galerinha de São Paulo, abraços. Galerinha de São Paulo. Que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade? Repetindo, que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade? Galerinha, o que é consumidor primário? O que é comunidade em ecologia? Consumidor primário vem depois do produtor. Quais são os níveis tróficos de uma cadeia alimentar? Começa com quem? Quem é o nível mais energético? Galerinha, vocês têm que saber tudo isso. O nível mais energético são os produtores. O primeiro elo de uma cadeia alimentar são os produtores. Depois vem consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário e assim por diante. O fluxo de energia em uma cadeia alimentar, ele é linear, ele é unidirecional, diferente de uma teia alimentar, que dissipa, né? Então, veja bem, o fluxo de energia numa cadeia alimentar é unidirecional, certo? Então, o produtor é o primeiro nível de energia, o nível mais energético são os produtores, representado por quem? Pelos seres vivos fotossintetizantes. Tem vídeo aulas minhas aí, tem aulão sobre ecologia aí para vocês. Então, depois do produtor vem o consumidor primário. Quem é que se alimenta do produtor? Consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário? Consumidor secundário, certo? Veja bem, o que é comunidade em ecologia? Comunidade. O que é comunidade? Ainda há pouco eu estava lendo sobre os vírus, estava falando de populações de vírus, porque tudo é vírus, então pertence à mesma, vamos dizer assim, espécie. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, numa determinada área. Comunidade já é um conjunto de indivíduos, de seres vivos de diferentes espécies numa área. Isso é comunidade em ecologia. Então, população da mesma espécie, comunidade de espécies diferentes. Aí volta a questão. Leio novamente. Que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade? Essa comunidade é comunidade biológica, né? Então vamos lá. Que quantidade de energia é essa? Letra A. Toda a energia incorporada na fotossíntese durante a vida do vegetal, toda. Ele quer a quantidade de energia para os consumidores primários. Será que é toda a energia incorporada? Gente, eu falei que o fluxo de energia é unidirecional, passa de um elo da cadeia para outro, então vai diminuindo, certo? Não fica concentrado só ali no produtor, não fica concentrado só ali no consumidor primário, não fica concentrado só ali no consumidor secundário e assim por diante. Passa de um nível para outro, vai diminuindo. Por que vai diminuindo, professor? Porque vai dissipando pelo metabolismo, respiração, excreção, vai passando, vai diminuindo. Beleza? Certinho? Então vamos lá. Letra B diz assim: toda a energia luminosa que é absorvida pelas plantas, toda a energia luminosa que é absorvida pelas plantas, nós estamos falando de consumidor primário, não de produtor. Planta é produtor, então não tem nada a ver. Planta é fotossintetizante. Letra C, a porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta. Com certeza, gente, a porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta. Quem se alimenta do produtor que é a planta, né? O consumidor primário. Então, a quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade na porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta, porque ele se alimenta da planta, o consumidor primário. Fechadinho? Ainda diz a letra D, a porção de energia transformada em calor durante as reações químicas das células do vegetal? Não. Letra E, a porção de energia utilizada para a respiração celular aeróbica do vegetal? Não. Então veja bem. Também conhecida como produtividade primária líquida, a quantidade de energia disponível para os herbívoros. Quem são os herbívoros? Consumidores primários. É o total de energia fixada pelos produtores. Então, consumidor primário,
utiliza a energia dos produtores, geralmente por meio da fotossíntese, descontados os gastos da respiração, da produtividade primária, né? Então tá aí, o consumidor primário utiliza a energia dos produtores, no caso aqui as plantas, letra C. Fechadinho? Muito bem, galerinha, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Outra questão. Deixa eu mudar aqui. Nós estamos já em ecologia, né? Estamos aqui com o auxílio do site, da referência que eu falei para vocês, site de biologia. Tá clicando aqui, o professor, né? Em ecologia, pode ser que eu precise aqui de ler alguma coisa para vocês, galerinha. Né, galerinha? A gente faz esse trabalho com bastante dedicação. Simples, muito didático, né? Mas acaba ajudando os nossos alunados. Outra questão. Apesar de o nitrogênio estar presente na atmosfera de forma bastante abundante, lembrando que o N2, o nitrogênio atmosférico, é o gás mais abundante na atmosfera. É mais abundante. Muita gente pensa que é o oxigênio, o dióxido de carbono. O nitrogênio atmosférico, o N2, é o gás mais abundante na atmosfera. Ficou bonitinho assim? Então, apesar de o nitrogênio estar presente na atmosfera de forma bastante abundante, este elemento não pode ser diretamente absorvido pelos vegetais. Galerinha, tem que ter algum mecanismo para absorver esse nitrogênio atmosférico e transformar em sais nitrogenados, que vai ser transformado em proteínas para os vegetais reter essa proteína e servir os animais. É o ciclo do nitrogênio ou não é, galerinha? Essas bactérias que ajudam, tem que saber o nome. Essas bactérias que ajudam a fixar esse nitrogênio nas plantas, tem que saber o nome. Tem uma relação biológica ou ecológica entre esses micro-organismos, essas bactérias, com raízes de plantas. E aí? Os organismos conseguem o nitrogênio essencial à vida pela absorção, olha lá, de nitratos, já é transformado, nitratos presentes no solo e na água. Muito bem, galerinha. Os nitratos se encontram disponíveis para a utilização pelos seres vivos pela letra A, ação dos fungos decompositores, negativo. B, decomposição de rochas a partir do intemperismo, nunca, jamais diga isso. Decomposição de rochas a partir do intemperismo. Galerinha, isso aqui me lembrou uma coisa. O que vocês lembraram aí quando eu falei decomposição de rochas a partir do intemperismo? Não tem nada a ver com o ciclo de nitrogênio não, isso aí, né? Mas tem uma informação. Não tem nada a ver com o ciclo de nitrogênio, mas tem uma informação. Decomposição de rochas a partir do intemperismo. Primeira coisa, o que é intemperismo? Intemperismo é a ação do meio nessa rocha. Chuva, sol, né, o pH lá. Isso altera as rochas, a estrutura da rocha. Ação química, né? O vento interfere ali na composição das rochas. Então isso acaba favorecendo o surgimento de micro-organismos, vamos dizer assim, de seres vivos, né? Isso é lá na sucessão ecológica, galerinha. É os primeiros seres vivos, né? Que surgem ali para poder alcançar um estágio, né, de sucessão ecológica chamado de clímax. Mas tudo passa pelos primeiros seres vivos ali que vão povoar aquele ambiente outrora que era inóspito, passa a ter vida. Geralmente são as briófitas, né, os fungos, as algas, povoam aquele ambiente que outrora era uma rocha nua, inóspita. Aí começa a surgir vida ali até chegar a um estágio, uma comunidade estável, né? Clímax. Os primeiros que povoam aquele ambiente nosso são chamados de espécies pioneiras. Olha lá como é que a gente liga os conteúdos com uma questão só. Aulão, aulão, aulão. É isso aí que é aulão, galera. Veja bem, na letra C diz assim: ação de bactérias do gênero Rhizobium. Rhizobium. Lindo nome, lindo gênero. Aprendam nomes científicos. Eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente do segundo ano do ensino médio, que eles têm que saber pelo menos 10 nomes científicos, certo? 10 nomes científicos. Escrever, pronunciar de acordo com a regra de taxonomia. Beleza?
Na letra D diz assim, presença de micorrizas nas raízes das plantas. Então a resposta correta na retenção aqui do nitrato, o nitrogênio é essencial à vida pela absorção de nitratos presentes no solo e na água. Os nitratos encontram-se disponíveis para a utilização pelos seres vivos pela ação das bactérias. As bactérias que retêm o nitrogênio, fixam o nitrogênio atmosférico, transformando em nitratos, sais nitrogenados. Fechadinho? Então é bactérias presentes nas raízes de plantas, gente, certo? Aqueles nódulos que tem nas raízes de plantas, as plantas chamadas de leguminosas, tem nas suas raízes a presença desses nódulos, que são essas bactérias onde elas vivem ali. Tem uma leguminosa muito conhecida chamada de leucena, uma leguminosa conhecida chamada de leucena, que os grandes produtores pecuaristas plantam junto com gramíneas, capim, para alimentar seu gado. Qual a intenção, qual o objetivo desse consórcio entre plantas, leguminosas e gramíneas? Produzir proteínas para o gado. Por quê? Na verdade, quando se fixa o nitrogênio atmosférico, transforma em sais nitrogenados, você está produzindo proteína para as gramíneas. O papel da leguminosa, porque tem os nódulos nas suas raízes, onde está a presença das bactérias, é transformar esses sais nitrogenados em proteínas que ficam armazenadas na parte foliar das leguminosas e no solo, distribuindo para as gramíneas que estão ali plantadas pertinho uma da outra. Então, o capim, a gramínea, fica mais proteica para alimentar o gado. Isso é consorciação. Plantas leguminosas para reter lá o nitrogênio atmosférico, transformando em sais nitrogenados, consequentemente transformando em proteínas, justamente para poder as gramíneas também reter esses sais nitrogenados do solo, e a região foliar das gramíneas, o capim, também fica rico em proteínas. Galera, informação bacana essa daí, né? Consociação, não é só de carro e de moto, não. Muito bem. Aí na letra D, ele fala, a correta letra C, a ação das bactérias do gênero Rhizóbio. Tem outros gêneros de bactérias que têm a ver com o ciclo de nitrogênio. Estudem. Presença de micorrizas nas raízes das plantas. Micorrizas, certo? Micorrizas tem a ver com fungos, mico, e raízes de plantas. É uma relação biológica, então não tem nada a ver com o ciclo de nitrogênio. Belezinha? Belezinha. Ciclo de nitrogênio, será que ainda cai nos vestibulares? Sempre cai, né, gente? Muito bem. Muito bem. Vamos voltar aqui para o site. Galerinha, ainda há pouco eu estava falando de cadeia alimentar, né? Cadeia alimentar. Veja bem, os produtores são seres fotossintetizantes, são chamados de autótrofos também. São os produtores das cadeias alimentares, isto é, aqueles que produzem matéria orgânica, que é o alimento, a partir de substâncias inorgânicas e uma fonte de energia. Isso aí eu estou falando de fotossíntese, né? Substâncias inorgânicas, né? São organismos fotossintetizantes, cuja fonte de energia é a luz. Ou quimiosintetizantes, conseguem energia a partir da oxidação de substâncias inorgânicas. Os principais fotossintetizantes dos ecossistemas são as plantas, as algas. Olha lá, informação importante. Quais são os principais fotossintetizantes? Se são fotossintetizantes, são os produtores, o primeiro nível trófico. De quem? De uma cadeia alimentar. Quem são esses principais fotossintetizantes? Quem são esses principais produtores? Plantas, algas protistas, certo? Algas protistas e as cianobactérias. Está vendo aí o que pode ser produtor também? Os organismos quimiosintetizantes são algumas espécies de bactérias, como as do gênero Nitrosomonas sp ou Nitrobacter sp. Fechadinho? Então uma informação a mais aí sobre seres vivos fotossintetizantes e cadeia alimentar. Fechadinho? Tranquilo, né? Muito bem, galerinha. Olha, os heterótrofos, os produtores são autótrofos. Os heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir, certo? Não conseguem produzir seu próprio alimento. Até em ciências do fundamental a gente vê isso aí. E minha filha Kiara Fernanda sabe o que é seres heterótrofos, sabe? Ela faz infantil 2. Ó, são aqueles que não conseguem sintetizar seu próprio alimento
e devendo obtê-lo pronto a partir da matéria orgânica existente no meio, certo? Pode ser consumidores ou decompositores. Os decompositores conseguem o alimento consumindo o quê? Matéria orgânica existente em outros seres vivos. São muitas vezes predadores ou parasitas. Os decompositores são aqueles que decompõem a matéria orgânica dos restos mortais ou dos resíduos gerados pelos organismos. São fundamentais os decompositores para a reciclagem da matéria, pois transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, água, sais minerais, principalmente, que vai nutrir, fertilizar o próprio solo, certo? Que pode ser reaproveitado pelos produtores. Os fungos e as bactérias são os principais decompositores da natureza. Gente, a gente não vive sem esses micro-organismos, bactérias, fungos, certo? São decompositores, participam da reciclagem da matéria orgânica da natureza. Um exemplo prático, você tem ali um pé de goiaba, a goiaba amadureceu tanto, ninguém que estava de olho na goiaba, ela caiu. Amadureceu tanto, ninguém pegou, apanhou para comer a goiaba, ela caiu naturalmente no solo e se decompôs pela ação desses micro-organismos, bactérias e fungos. Então, esse solo ali, que foi que a goiaba caiu, que a goiaba se decompôs, vai ficar com bastante nutrientes em função desses micro-organismos. A matéria orgânica morta é a goiaba, que foi biotransformada em nutrientes, fertilizando aquele solo pela ação de micro-organismos. São decompositores, são importantes na reciclagem da matéria orgânica morta. Um exemplo bem prático. Fechadinho? Fechadinho, né, galerinha? Simples a aula, é comentada aí tranquilamente, né? Olha, falando ainda de ecologia, certo? A gente está fechando esse aulão. A gente pode se estender muito, né? Porque já tem outros aulões aqui, só para a gente estar renovando nossos vídeos, mas que é de grande valia. É como dicas também de como estudar esses aulões, eu converso demais com vocês se disciplinarem a seguir esses grupos sociais aí que tem a ver com o estudo, ferramentas importantes. Então, voltando, nós temos aí o nosso canal no YouTube, o Alan Calvé, tem outras videoaulas lá, inclusive sobre esses mesmos assuntos. Tem a nossa página Biologia com o professor Alan Calvé e tem o Grandes Amantes da Biologia com o professor Alan Calvé, atualizado diariamente. Muita coisa, se perde horas e horas navegando ali com informações belíssimas. E o nosso WhatsApp é o 98-DDD 9117-6002. Quem quiser participar de grupo de estudo no WhatsApp, zap. Certo? Para fechar aqui uma questão da Sesgran Rio. Muito bem, galerinha. No combate biológico ao hospedeiro intermediário da esquistossomose, sabe o que é hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo? Não sabe? Vai estudar. Tem sido empregadas atualmente técnicas de introdução na região de outras espécies de caramujos. Se eu estou falando de esquistossomose, estou falando de caramujos. Tem a ver com cico. Caramujos mais ágeis e resistentes e de outros animais, como patos e marrecos. Veja bem o que está se formando aqui, nesse pequeno ecossistema. A ação dos caramujos e dos patos e marrecos, introduzidos em regiões endêmicas, são exemplos, respectivamente, de que, gente? De relações ecológicas de que tipo? A, parasitismo e amensalismo. B, competição e predatismo. C, competição e parasitismo. D, predatismo e amensalismo. Letra E, predatismo e competição. Vejam bem, relações ecológicas. Tem várias dicas para relações ecológicas também, já dei para vocês. Tem nos meus trabalhos aí nas redes sociais. Você tem que saber de relações ecológicas alguns critérios. Se os seres vivos são da mesma espécie, são de espécies diferentes, né? Aí entra relações ecológicas da mesma espécie, chamada de homotípica ou intraespecífica, de espécie diferente, heterotípica ou interespecífica. Saber se a relação ecológica é obrigatória ou não, se um pode viver sem o outro, separadamente, que não causa prejuízo, né? Se causa prejuízo para o outro, né? Em detrimento
do outro se alimentar e o outro se prejudicar. Parasitismo é um excelente exemplo, certo? Se forma colônias ou sociedades, se há hierarquia de trabalho, divisão de trabalho. São dicas, né, que você tem que saber de relações ecológicas. Tem as principais aí. Ó, ele fala aqui de amensalismo. Alguém sabe o que é amensalismo? Amensalismo é um vivo combatendo o outro, certo? Amensalismo também é chamado de antibiose. Um se opõe ao outro. Bio, de vida. Anti, oposição à vida. Um exemplo clássico de amensalismo que acontece com os fungos combatendo as bactérias. Gente, na produção lá do antibiótico, né, a partir dos fungos, penicillium notatum, que combate as infecções causadas por bactérias. Então, o fungo é um ser vivo, bactérias é outro ser vivo, espécie diferente, mas é amensalismo, um combatendo o outro. Outro exemplo de amensalismo é o que ocorre com os eucaliptos, muito tradicional também nos vestibulares, amensalismo ou antibiose. O eucalipto, ele produz aqueles odores nas suas raízes, né? Ou na própria planta do eucalipto, sai aqueles odores, a planta é muito cheirosa. Então, aquele odor fica ali impregnado ali no solo. E outras plantas não nascem perto do pé de eucalipto. Pode perceber. Quando ele está lá, ele que manda na situação. O eucalipto, certo? Muito utilizado aí na matéria-prima da fabricação do papel. Então, o eucalipto, ele é um exemplo também de amensalismo, porque as suas raízes produzem ali um odor forte, certo? Que não deixa outras plantas crescerem ali, outras espécies. Então é amensalismo, ok? Então a questão aqui fala de esquistossomose, né? Que é uma verminose, né? Esquistossoma mansoni, de qual filo? Platelminthus, envolve o caramujo, do gênero Bionfalaria, né? Envolve dentro do seu ciclo de transmissão 2 tipos de larva, que é a larva que contamina o caramujo, né? Que é o miracídio, e a larva que contamina o homem num banho lá de um açude de água parada, que é a cercária. Então são os hospedeiros, o caramujo e o homem, 2 hospedeiros. É a larva do caramujo e a larva do homem. Beleza? Então assim, ó, a resposta aqui é competição e predatismo. Por que, professor? Competição e predatismo. Os caramujos mais ágeis e resistentes vencem a competição com os que são hospedeiros intermediários do esquistossoma e passam a predominar na população. Patos e marrecos são predadores de caramujos, certo? Patos e marrecos se alimentam do caramujo, então é predatismo. Em ambas as situações, é menor a probabilidade das larvas miracídios, né, que eclodem dos ovos do esquistossoma, encontrarem caramujos nas quais possam se reproduzir. Então, se não tem miracídio, não encontra os caramujos que foram predados pelos patos e marrecos. Viu como miracídio é a larva que contamina o caramujo? Certo? Não tem miracídio, não tem caramujo, certo? Então, miracídio não pode contaminar e para fechar o ciclo. Fechadinho? Então, competição e predatismo. Competição e predatismo. Quem está competindo? Os caramujos de diferentes espécies. Belezinha? Essa foi mais uma videoaula do professor Alan Calvé no formato aulão. Mais ou menos assim o aulão. Acompanhe o Alan Calvé e siga o professor. Dê um joinha, inscreva-se no canal. Abraços!